Imagine um filósofo em que as suas ideias são tão perturbadoras que podem abalar as suas crenças mais profundas. Em 1788, em Danzig, nasce Arthur Schopenhauer, um filósofo que iria contra o otimismo da maioria de sua época, acreditando que animais são mais felizes que os próprios seres humanos, e também por acreditar que os seres humanos estão aqui não para ser felizes, mas para sofrer. Segundo alguns relatos, a sua infância foi um pouco conturbada. Ele se dava melhor com o seu pai do que com a sua mãe. Mas à medida que o tempo foi passando, o seu pai, como um grande e renomado comerciante, queria que o seu filho trilhasse o mesmo caminho que ele. Mas Arthur começou a se interessar muito por filosofia e também pela área acadêmica, e isso criou uma tensão no relacionamento deles. Agora, para explicar a filosofia e como de fato Schopenhauer pensava, eu quero que você imagine uma pessoa que se chama Carlos. Carlos cresceu em uma família muito pobre e a sua aparência não era das melhores. Ele sofria muito por isso em sua escola. Desde pequeno, ele também enfrentava dificuldades financeiras, mas no final do ensino médio, ele ficou apaixonado por uma menina em sua escola. Ela era loira, tinha olhos azuis e chamava atenção por onde passava. Carlos dizia em sua mente que essa seria a mulher da sua vida. Mas como Carlos era feio, essa garota não dava atenção para ele. Então, por algum motivo, por alguma vontade, Carlos começa a mudar. Ele começa a frequentar a academia, a cuidar mais do seu rosto, a estudar mais para poder se destacar mais. Depois de algum tempo, aquela garota começa a olhar com um olhar diferente para Carlos. Então, depois de algum tempo, eles começam a conversar, a ficar mais próximos, a sair mais. Após alguns meses, Carlos finalmente pede aquela garota em namoro. E ela aceita. Carlos nunca ficou tão feliz na sua vida. Era um momento muito feliz e único para ele. E ao mesmo tempo, ele também queria sair daquela situação financeira dele. Como eu disse anteriormente, ele era uma pessoa pobre. Então ele finalmente decide dar um basta nisso. Ele começa a estudar, a focar na sua carreira. E depois de várias entrevistas, ele finalmente consegue o emprego dos sonhos. E ele fica feliz, muito feliz. Aquele era um dos momentos mais felizes para ele. Depois de um tempo de Carlos ter conseguido a tua tão sonhada namorada e o teu tão sonhado emprego, algo estava errado ali. Carlos não olhava mais para sua namorada como antes. Ele já não queria mais aquela posição no emprego dele. Ele queria algo mais, ele queria uma promoção. E nesse mesmo tempo que ele queria essa promoção, ele estava falando com outra funcionária ali do seu trabalho. Ele estava muito interessado nela. E na cabeça de Carlos, quando ele conseguisse finalmente terminar com a sua namorada e ficar com essa funcionária e também conseguir um cargo novo em sua empresa, ele iria ficar feliz para sempre. Se você for esperto, já conseguiu notar que Carlos irá sempre continuar em busca de algo para completar esse seu vazio. Para Schopenhauer, a busca incessante pela satisfação dos desejos é apenas o início de um ciclo infinito de dor e frustração. E é esse um dos motivos de Schopenhauer ser considerado um filósofo mais sombrio. Ele acreditava que a vida é essencialmente marcada pelo sofrimento e pela insatisfação constante. Schopenhauer chamava isso de vontade, que seria a força fundamental por trás de tudo no universo. E essa força não pode ser satisfeita de forma permanente, apenas temporariamente. Então, como no exemplo que eu dei acima, segundo Schopenhauer, Carlos nunca seria feliz para sempre, pois toda vez que ele alcançasse um dos seus objetivos, logo depois de algum tempo, ele iria substituir aquilo por outra vontade, e assim entrando em um ciclo infinito. Mas como sair desse ciclo, segundo Schopenhauer? Schopenhauer tinha uma ideia interessante. Ele chamava de a negação da vontade. Ele dizia que a vontade é como uma força cega e irracional, que faz a gente sempre querer satisfazer os nossos desejos.
Mas ele achava que, se a gente conseguisse dizer não a esses desejos, poderíamos escapar daquele ciclo interminável de insatisfação temporária. Ele sabia que não era uma tarefa fácil e que poucas pessoas conseguiriam viver assim, mas ele via nisso uma possibilidade de libertação. Schopenhauer acreditava que o mundo que vemos é apenas uma aparência, uma construção da nossa mente. A nossa mente não mostra a verdadeira realidade. Para ele, a vontade é a essência sombria por trás de tudo. O que a gente percebe com a forma, a cor e o tamanho de uma árvore, por exemplo, é apenas a aparência. Na verdade, a árvore é movida por uma força interna e irracional chamada vontade, que a faz crescer, buscar luz e absorver nutrientes. Essa força é a verdadeira essência por trás do que vemos, e isso vale para os animais também. Mas por que a gente tem que negar essa vontade enquanto animais e plantas continuam com ela? Isso é interessante porque, segundo ele, os animais são muito mais felizes do que nós humanos. Isso porque, ao contrário de nós, eles não conseguem refletir ou pensar no futuro. Eles vivem no agora. Imagine, por exemplo, um leão africano. Ele acorda com muita fome e decide sair para caçar e ter o seu alimento. Depois que ele finalmente conseguiu ali o seu alimento, ele come e espera o próximo dia chegar. Ele não é igual a gente que vamos ao mercado, pensamos na segunda, na terça e na quarta-feira, ou na próxima semana e no próximo mês, se temos arroz, feijão, água, verdura, legumes o suficiente para a semana. Não, ele apenas cumpre o seu desejo ali e acabou. Vai esperar para o próximo dia até esse desejo surgir novamente. Na minha opinião, Schopenhauer é considerado um filósofo sombrio simplesmente por encarar a vida como ela é. Ele sempre foi visto como um dos filósofos mais pessimistas de sua era, acreditando que o ser humano está destinado a sofrer e a ser insatisfeito. Apesar de parecer uma visão muito negativa, esse olhar de Schopenhauer pode ser positivo também, pois nos faz refletir sobre as nossas próprias vidas. Pensar dessa maneira nos desafia a entender o que realmente nos faz feliz. Ele também sugeriu que a negação dos desejos e a busca por uma vida mais simples podem nos ajudar a encontrar uma paz mais duradoura. Agora, assim como Schopenhauer buscava entender o mundo através do conhecimento, você também pode fazer isso. Mas Schopenhauer tinha acesso a muitos livros, pois ele sabia inglês. E se você, como eu, gosta de aprender sozinho, sem muita enrolação e direto ao ponto, no link da descrição tem um site com e-books gratuitos para você começar essa jornada. Os e-books são gratuitos, mas também tem um curso pago que é muito bom. Sinceramente, é melhor você começar com os e-books gratuitos e, se você tiver interesse futuramente, ver mais sobre o curso pago. Aprender inglês pode abrir portas e transformar a sua vida. O meu nome é Sombra Sábia e hoje você enfrentou a verdade.